A atividade de regularização das posses é a atividade que envolve o processo de titulação dos beneficiários e de registro dos títulos que foram outorgados. Tá? Essa é uma atividade também que a gente classifica como uma das etapas lógicas do processo de regularização fundiária. Dentro da fase de titulação é a última das etapas lógicas, é a etapa final do processo de regularização. Tá? O que ela tem como requisito? O que eu preciso ter elaborado para conseguir fazer a titulação? Eu preciso ter elaborado o parcelamento da área, ou se eu estiver falando numa regularização de prédios, ter constituído, identificado essas unidades imobiliárias autônomas, cada um desses apartamentos, e preciso também ter feito o cadastro dos moradores, ter coletado a documentação de cada um dos moradores dessas respectivas unidades imobiliárias e ter o instrumento jurídico definido. Tá? A definição desse instrumento jurídico ela aconteceu lá no começo do processo de regularização fundiária, quando a gente definiu a estratégia de regularização. Ela é um dado do processo. Então, eu vou trabalhar com a concessão de uso especial para fins de moradia, por exemplo, que é regrada na medida provisória 2220 de 2001 e tem um regramento local na lei X. Existe um regramento no município que os documentos que vão ser utilizados para instruir esse processo são tais e tais. Então, isso precisa estar dado, né, para que essa etapa de titulação possa acontecer. Então, eu preciso ter qual é a unidade imobiliária, lote ou apartamento que vai ser titulado. Quem mora nessa unidade imobiliária e a que título mora. Tá? Então, ele é o possuidor direto, está há tantos anos lá, enfim, qual é a condição de moradia, de ocupação desse imóvel por esse possuidor. Eu preciso ter coletado esses documentos e eu preciso formalizar tudo isso em algum lugar. Então, como que eu formalizo isso dentro da administração pública? Instaurando um processo administrativo. Então, eu tenho um processo administrativo que vai tratar da regularização dessa área. Eu vou, então, da área X. Então, eu tenho um processo que trata da área X. Dentro desse processo, eu tenho o parcelamento da área, eu tenho todas as unidades imobiliárias que vão ser tituladas. Eu fiz o meu cadastro, eu tenho uma relação de moradores cadastrados por unidade imobiliária e eu tenho os documentos comprobatórios. Aí eu vou fazer uma análise nessa etapa que é de comprovação dos requisitos jurídicos. Então vamos imaginar que eu estou trabalhando com a concessão de uso especial para fins de moradia. Na concessão de uso especial para fins de moradia, um dos requisitos de lei é que o morador não seja proprietário ou possuidor de outro imóvel urbano ou rural. Então, se eu detectei algum morador que é proprietário ou possuidor de outro imóvel urbano rural, esse morador não vai poder ser titulado. Então, eu vou ficar com uma pendência de titulação dessa área que é ligada a uma impossibilidade jurídica. Tá? O contrário também é válido. Eu vou fazer uma análise de cada uma das situações para dizer tais situações estão enquadradas nos requisitos legais. Então, nesse processo administrativo, eu vou ter a relação de unidades imobiliárias tituláveis, a relação de moradores, né, em cada uma dessas unidades imobiliárias, a prova documental que cada um apresentou e uma análise do cumprimento dos requisitos legais caso a caso. Tá? Isso tudo dentro de um processo administrativo. Isso é levado para a instância que tem competência, né, para analisar e autorizar a titulação dos moradores. E normalmente, quando a gente está falando em área pública, a gente tem a publicação mesmo de um ato de autorização para titulação. Tá? Normalmente é assim, isso é local, cada município vai ter a sua regra, mas basicamente não dá para fugir nessa fase de titulação de fazer essa vinculação da unidade imobiliária com o morador, com os documentos coletados, com os requisitos legais e fazer uma avaliação de possibilidade ou impossibilidade de titulação. Sendo avaliada a possibilidade de titulação, aí sim tem o procedimento em si de emitir esse título. Eu já falei e vou repetir o que pode ser esse título. Normalmente, por a gente estar falando de um programa público de regularização fundiária, esse título pode ser, em regra, um termo ou contrato administrativo, ou seja, é um escrito particular, a gente não precisa firmar a escritura pública, em regra, firmado entre o ente público que está titulando e o morador que está sendo titulado. Tá? Esse é o formato aí de titulação.
E daí, nessa etapa, a gente então instruímos, verificamos a legalidade, emitimos o título, esse título é assinado pelas partes, se dispensa hoje pela lei reconhecimento de firma, não é necessário, tá? Tem expressa previsão de dispensa de reconhecimento de firma nesses casos na lei de registros públicos. Aí esse título é levado para registro na matrícula do imóvel. Isso volta àquela questão, que é uma dúvida comum, que é se eu tiver o título, termo administrativo, contrato administrativo ou a escritura pública, eu terminei o processo de regularização? Ainda não. Você precisa levar esse título, seja ele uma escritura pública ou um contrato administrativo, a registro na matrícula do imóvel respectivo. Tá? Por isso que a gente tem aquela etapa lógica que é a regularização do parcelamento das unidades imobiliárias.